Olá, esse é o Canonex Evangelho, vai estar você, o Evangelho, já sinta-se e vamos dar início então ao nosso estudo, entregar agora ele, a sua, você Piquitel, Deus amado, Pai Altíssimo, cada um seja conosco, conhecimento, sabia, nossos olhos, os ouvidos venham se abrir para aprender, nossos corações venham dar, que o Senhor dê da sua sabedoria sobre as nossas livre, abra o nosso e neste peço que abençoe casa, cada lar que está atado neste momento para aprender mais da tua palavra, que o Senhor derrame da sua sabedoria todos esses aqui para estudar, mas desde já eu te agradeço em Jesus. Então, nós estamos estudando o livro, então, capítulo 9, e você pode aí pegar a sua Bíblia para acompanhar, ou você também acompanhar através da tela, né? Que a palavra pode acompanhando. Se quiser também, você pode ter aí um caderninho de anotação. Você anote ali algumas palavras-chave, você venha se lembrar tão e mais guiar aqui o Evangelho. Então, aqui no João capítulo 9, nós vamos ver, né? Sobre a cura de um cego. Então, os discípulos questionam a gente, por que esse homem nasceu cego? Quem pecou para que ele nascesse cego? E Jesus aqui vai dar uma resposta muito pertinente até para os nossos dias atuais. Mas antes da gente ver aqui esse evangelho de hoje, eu te convido a continuar comigo aqui até o final. E se você não é inscrito, pode inscrevendo, ative o sininho, assim todas as vezes que estivermos vivo ou tiver um canal, você vai receber ali a notificação. Deixe seu like, assim eu vou entender, né? Você tá gostando, tá te ajudando de alguma forma esse estudo. Não esqueça também de compartilhar, né? Da mesma forma como você tá conseguindo aí compreender melhor a palavra, você pensa em uma pessoa, você acha que seria interessante aprender-se mais da palavra de Deus e você pode estar compartilhando. E assim também você vai estar ajudando, né, a falar do evangelho, você vai estar ajudando que outras pessoas tenham acesso ao evangelho, né, ao seu. Então, sem mais, vamos lá. João, capítulo 9, versículo 1. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, nós vamos ver aqui, né, uma pergunta bastante interessante. Os fazem. Então, nos dias em que os discípulos fizeram essa pergunta, os judeus ali, eles acreditavam que tinha enfermidade, existiam enfermidades, três motivos. O primeiro motivo das enfermidades era por conta do pecado de Adão, né? À medida que o homem pecou, ficou ali no seu estado caído, então muitas coisas, né, passou então a existir, né, como enfermidades e outras coisas mais. Naquele momento ele era perfeito, ele estava ali no Jardim do Éden, e depois da queda de Adão que a enfermidade, eles acreditavam que era por esses motivos. Então esse é o primeiro. O segundo, as pessoas acreditavam que a enfermidade ela ia também por causa dos seus pecados. Se você estava com a enfermidade de algum pecado você teu. E o terceiro motivo que eles acreditavam era pelos pecados dos pais. Então, eles acreditavam nesses três coisas. Então, se você enfermidade, uma dessas coisas tinha acontecido. Então, eles acreditavam que os deficientes ali era como se fossem amaldiçoados, né? Ou o seu pecado, ou o pai pecou. Então, esse homem, ele já nasceu cego. Ele não ficou cego, ele não nasceu andando e ficou cego. Ele nasceu cego, né? E segundo alguns historiadores, né? Eu não sei porque aqui não relata exatamente isso. Algumas pessoas que estudaram mais que essa cegueira não era uma cegueira assim, como não tinha nem se formado o globo ocular, né? Ele não tinha a bolinha do olho. Isso não está escrito, são estudos, né? Então, ele nasceu já dessa forma. Então, eles tinham esse questionamento. E assim, trazendo para hoje, não é nessa época, trazendo para hoje algumas das enfermidades que nós recebemos, né? Que veio desde Adão, claro que a gente sabe que a morte, né? Entrou a partir do homem pecou, então quando o homem pecou, a morte, a enfermidade, todas as coisas que nos assolam até hoje. É fato também que temos muitas enfermidades hoje decorrentes também do nosso estilo de vida, né? Mesmo estando em Cristo, às vezes nós sofremos enfermidades, muitas vezes pelo estilo de vida que nós levamos, às vezes o sedentarismo, a má alimentação, uma vida errada, desregrada. Então, tudo isso, né,
nos causa também algumas enfermidades. O estilo, vemos, tá, mas e aí? Não quero saber de hoje, eu não quero disso que você tá falando. Curiosa pra... E o cego de nascer? E aí aqui no versículo 3, Jesus responde só a resposta de Jesus, mas nem ele nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então olha só, eles querendo dizer ali ongava porque talvez ele tinha aquela enfermidade porque ele pecou ou alguém da casa dele pecou. Jesus olha, se fala coisa e nem outra. Ele assim foi, ele nasceu assim, para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, nesse caso aqui, para que Deus fosse aqui é como se Jesus ele fizesse um paralelo lá de João 5,14, né? Quando Jesus cura o paralítico, o tanque lá de Beté, Jesus olha para aquele homem e fala: olha, toma tua maca, levante, ande e não peque mais, para que coisas pior não lhe aconteça. Então, no caso daquele homem, a paralisia dele era por causa do pecado dele, tá? Aquele caso lá do Tantés, aquela paralisia relatada ali, aqui no livro da Bíblia, né? Sendo bem específicos, isso se aplica, de repente, à vida de quem está assistindo, mas lembrando que nós estamos aqui dentro do contexto bíblico. Então, nesse caso lá do Tesda, a paralisia daquele homem era o quê? Ele pecava. Então, Jesus olha e fala, olha, levanta, pega sua maca, ande e não peque mais. Ou seja, não faz o que você já vinha fazendo. Não faz, não volte a fazer, que foi o que te paralisou. Porque senão coisas piores ele deixou ali bem claro para aquele. Já nesse caso aqui não. Já nesse caso ele nasceu assim. E ele nasceu assim foi para glória. Cara, ele estava passando isso, esse viveu a vida dele, mas era para ele se manifestar as obras de... Olha que papel importante teve esse homem. Mas deve ser muito cego, sabe, a vida inteira cegar. Mas Deus, ele não faz nada assim. Ele nasceu dessa forma para que Deus fosse glorificado. Em que momento? Nesse, que ele encontra exatamente com Jesus. Deus vai ser glorificado através da vida. Deus vai ser glorificado através da cura dele. Veja, cada nós tem posto. Mas eu passo por uma enfermidade, determinada enfermidade. Tem uma palavra lá em Romanos, diz todas as coisas cooperam para o bem daquele. Mas eu não enxergo, propósito tem na sua. Mas eu não ando, bem, tem um propósito na sua vida para glorificar, Deus seja glorificado. Às vezes, no nosso entendimento, na nossa limitação humana, é difícil compreender, né? Porque comigo, que outros têm a vida normal, às vezes eu não tenho, enxergo, eu não ando, ou eu tenho uma outra deficiência, eu tenho a saúde debilitada em algum ponto, porque Deus tem. Deus, ele vai ser glorificado através da minha vida, da sua vida, da mesma forma, formas diferentes. Então aqui Jesus deixa claro, ele nasceu assim, que ele é amaldiçoado não, pelo contrário, que é abençoado, é para que as obras de Deus se manifestem, é para que as obras de Deus se manifestem através da vida dele. Imagina que esse cara é esquecido, tá à margem ali da sociedade, sabe que é vida, ninguém quer, né, olhar de fato, para quem tem alguma deficiência, para quem tem alguma dificuldade, Jesus está aqui, eu olho sim, eu vejo o céu, você, eu vejo o que você passa, você sofre, eu sei o que você sente, o Pai, através da sua, você muito mais que pensa, você pode muito mais. Versículo 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz. Então aqui, como se Jesus estivesse dizendo, olha, vamos fazer a obra logo, enquanto eu estou aqui com vocês, iluminando. Ficar tudo em treva, vai ser mais difícil. Então, convém que faça, convém que eu faça a obra daquele. Então, todo tempo Jesus fala, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, aqui para fazer a Deus. Convém que eu faça a vontade dele. Então, vamos fazer enquanto é dia, vamos fazer enquanto eu estou aqui iluminando, vamos fazer porque eu sou a luz do mundo, eu estou aqui na terra agora, então vamos fazer. Versículo 6, tendo dito isto, cuspiu na terra com a saliva, lodo e untou com os olhos do cego. Só que interessante, Jesus, ele não tem um padrão. Jesus, ele poderia ter falado, fique curado, cego com certeza curado. Jesus, ele poderia ter só feito a imposição de mãos, colocado as mãos, ou não. Jesus, ele cospe ali no chão,
né? Ele, com a saliva dele, ele pegou ali o barro e moldou ali aquele barro, colocou ali, olha só, e untou o cego. Então, aqui muitos estudiosos acreditam que esse cego, como eu já falei, globo ocular, tinha bolinha. Jesus faz ali com barro. Isso nos lembra, nos remete, né, a Bíblia para o mesmo Criador. Gente, lá em Gênesis, como é que Deus cria, não é da terra, barro ali, ele não faz ali uma massinha, uma argila, foi assim, não é assim que tá relatado lá em Gênesis, né? Ele cria o homem do pó da terra. Então aqui, com o pó, criou novos olhos para esse homem. Aqui, da mesma forma como ele criou o homem no início, lá na criação, lá no começo, aqui ele tá criando novos olhos, e através desses novos olhos, nova vida. E é interessante, porque como eu venho falando, Jesus ele não tem um padrão, não, ele só cura, não, ele só cura se for falando de longe, não, ele usa diversas maneiras. E a cada maneira, ele nos mostra, ele nos aponta algo da Bíblia. Ele relaciona ali com as Escrituras. Ele relaciona ali com aquilo que o Pai está mandando faça. Aquilo que o Pai enviou ele. Então, veja, esse homem esperou, nasceu cego, esperou esse tempo para ter esse encontro com Jesus, para que Deus fosse glorificado através da vida. E aí no versículo 7, Jesus diz, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O enviado, Deus. Quem que tá apontando aí esse milagre, né? Quem que tá mandando esse cego ir lavar o olho? Jesus. Foi ali no momento certo, no tempo certo, na hora certa, no lugar que Deus ele age assim, nada foge ao seu controle. E aí Jesus vai, lava-te no tanque Siloé, foi, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham vistos que era cego diziam, não é ele aquele que estava assentado e mendigava? Então ele era cego, ele fazia o quê? Ficava sentado. Aqui essa cura, mais uma vez, vai ser no dia de sábado. Essa cura, né, era uma cura sinal, apontava profeticamente para algo, e ele apontava aqui para Cristo, enviado. Olha, o tanque de Siloé, enviado. Então aponta também, fica claro aqui, não era só esse homem, gente, que era cego. Esse cego, na verdade, esse homem nasceu assim, a visão, ele denunciava e ele apontava que não era ele somente que estava. Ele denunciava ali a cegueira de toda uma nação. Ele denunciava o povo que não enxergava o seu deficiente. Então, quem tá cego, quem era cego aqui não era esse homem. Enxergava, mas de fato, a cegueira era do sistema, da nação, que não conseguia nem mesmo enxergar uma pessoa com si. Ao ponto aqui da pessoa que era deficiente, tinha que ficar pedindo esmolas, não tinha nenhum direito, não tinha que olhar por eles, então eles tinham que ficar ali mendigando, pedindo esmola. Então aqui não é só esse homem que é cego, é uma nação toda que está. Como será que está a nossa nação? Como será que está a nação toda do Brasil? Como está o estado, a cidade que a gente mora, o bairro a rua que a gente... Será que a gente também não está sofrendo desse mesmo de cegueira? Será que a gente vê as coisas, às vezes é melhor não ver ou fingir que não viu para não se ter? Então aqui Jesus não veio apenas para curar o cego, mas ele veio para curar nações inteiras, sistemas inteiros. Então hoje, se nós temos um governo que se preocupa, né, com a deficiência, né, mesmo que seja pouco, ou mesmo que seja obrigação, que a sociedade está mais ali exigente, mas se o governo, né, de uma nação hoje se preocupa com a deficiência, foi porque Jesus disse aqui, ó, esse homem é para a glória de Deus. Ele não é amaldiçoado de uma deficiência, mas ele nasceu para a glória de Deus, como qualquer outro. Então, é muito claro olhar aqui para o texto e perceber que essas pessoas não enxergavam próprios vizinhos, as próprias pessoas que conviviam ali com aquela pessoa, que faziam por ela nada, sabe? Essa semana que de fato me impactou. Eu estava na rua, em determinado lugar, pessoas me acompanhando, voltando, e de repente passa um homem, assim, um pouco mal vestido, os cabelos assim, bagunçado, uma jaqueta
uma blusa por baixo, a jaqueta meio aberta, uma mochila assim, mochila nas costas. Mas aquele homem, ele tava passando, ia ser alguém assim, mora em rua, enfim. E esse homem, ele virou pra mim e ele me fez uma pergunta. Ele olhou pra mim e disse: qual a etimologia da palavra misericórdia? E eu me espantei, aquela fato não estava esperando aquela pergunta. Eu estava esperando que ele virasse, você pode me pagar um lanche? Você pode me dar água? Eu esperava qualquer outra. E ele se virou para trás e disse: qual a etimologia da palavra misericórdia? E para minha surpresa, né, eu pensei, eu vou falar que eu não sei, porque eu quero ver o que é que ele vai responder. E eu fiquei simplesmente pasma com que aquele homem me respondeu. Ele simplesmente, ele ali. Exatamente, ele falou sobre a divisão da palavra misere, que vem do latim, né? E ele foi ali falando toda a etimologia da palavra. É ter a misericórdia com o coração, é você sentir ali o coração do outro. E aí ele virou e falou assim: por que as pessoas gostam tanto de usar essa palavra, mas quando alguém passa e pede um copo de água, são enxutados como cachorro? E esse homem não esperou nem eu responder. Eu ia perguntar se ele queria alguma coisa, eu estava andando, né? E naquele momento estava tendo alguma movimentação na cidade, tinha sim algumas bancas de coisas, só que no contexto ali onde esse homem apareceu na rua, não tinha assim nada próximo, né? Eu até um pouco assim me assustei, né, quando ele veio e aí ele virou e falou isso e virou e continuou andando e eu fiquei, cara, incrível, se não foi Deus isso, eu não sei o que foi, sabe? Então, gente, está os nossos olhos. Eu não consegui identificar se aquele homem ele precisava de ajuda, se aquele homem ele veio com certeza ali para me ensinar, ele deu um ensinamento assim que eu fiquei, falei, cara, esse cara não, que a maneira como ele foi algo assim para mim real, que tô sempre aqui estudando a palavra, vocês, né, passando o meu conhecimento, mas aquela hora para mim foi especial porque eu vi assim, como se fosse um trabalhar de Deus, Deus falando, olha, tá vendo? Tá todo mundo ali, todo mundo curtindo e de repente às vezes uma pessoa pede algo, ninguém dá, por quê? Tá todo mundo ali cego, às vezes idolatrando alguma coisa, né, idolatrando algo, mas quando de fato vê alguém que necessita, fecha os olhos, se vira e continua ali, curtindo o seu momento e aquela pessoa que necessita, né? Muitas vezes a gente vira as costas, às vezes nós somos cegos a esse, né? Então, os vizinhos aqui desses cegos estão falando, né? Aqueles que tinham visto, ele ficaram assim, ué, era ele que mendigava? Era ele que estava sentado? Vamos ver aqui no versículo 9, ó. Uns diziam, é este, e outro, parece-se com ele. O próprio mendigo, o próprio cego, diz que o próprio cego sou eu. Imagina aí, as pessoas estão ali próximos a você, são seus vizinhos, são as pessoas que vêem diariamente, mas não conseguiram sequer reconhecer. Ficaram na dúvida, é ele mesmo? Será que é? Será que não é? Sabe por que eles estavam nessa? Porque na realidade, verdadeiramente, nunca olharam para esse homem de fato. Nunca olharam, nunca enxergaram ele, sabe? Eles sabiam que tinha uma pessoa ali que ficava esmolando, ficava ali pedindo dinheiro, que muitas vezes a gente passa até se incomoda, ai, pessoa pinheira aqui sentada no meio da rua, e a gente vê aquela pessoa, mas não enxerga aquela pessoa. Quem é aquela pessoa? De onde veio aquela pessoa? Aquela pessoa tem família? Aquela pessoa tá ali de fato? Que a gente sabe que hoje em dia existe, né? Muitos espertos, muitas pessoas querendo, né, ganhar dinheiro fácil, mas também tem muitas pessoas que, de fato, necessitam de um olhar mais cuidadoso, sabe? Necessita ali de um olhar mais profundo. Muitas vezes todos passam e enxergam, vê ali, vê, né? Eles veem, passa, vê, tinha um cego ali que ficava esmolando, tá, mas será que é ele? Será que é esse que era o nosso vizinho, que a gente passava todo dia, ele tava ali? Uns falam que é, outros falam que não é. Imagina aí pro cego ter que ficar provando. Sou eu, ei, sou eu. Olha, você não me conhece, cara, você passava por mim todo dia. Sou eu, olha, fulano de tal. Imagina você ter que provar que você é você. Ih, que coisa, né? É a esse ponto. Essa é a diferença de ver e enxergar, de ouvir e escutar. Tem as diferenças, não é a mesma coisa? Uma coisa é eu ver, passei e vi. Outra coisa é eu enxergar, é eu ver além
além daquilo que eu estou vendo. Eu estou enxergando para além da só que está ali mostrando, né? Então, quem estava cego, na verdade, era o sistema. Quem estava cego eram os vizinhos. Quem estava cego eram as pessoas do bairro. Quem estava cego eram as pessoas daquele estado. Quem estava cego eram as pessoas daquela nação, pessoas daquele lugar. Então, esse cego, ele vem justamente para manifestar a glória de Deus e para denunciar a cegueira do povo. Versículo 10. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus e untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então, e lavei-me e vi. Então, aqui, né, versículo 10, 11, esteja aí acompanhando. Aqui nós vemos, né, assim como aquele homem lá no tanque de Betesda, né, teve um encontro com Deus, mas ainda não conhecia, aqui a gente vê também que essa pessoa, ela era cega, ela também tem esse encontro, tem esse Jesus, mas ainda não encontrou, não reconhece verdadeiramente. Aqui ele fala, olha, um homem chamado Jesus. Ele não fala, o Cristo, o Messias, o Salvador. Não, ele fala do homem que de fato fez aquilo, né? O homem que de fato ali fez a cura, o milagre. E aí no versículo 12, disseram, pois onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes eram cegos. Então a gente vê aqui os caras novamente, não olha e fala, cara, que legal, você agora tá enxergando, quantos dedos tem aqui? O que eu tô fazendo? Olha, não, as pessoas nem se emocionam, não demonstram nada de emoção. Sabe o que é que eles fazem? Pegam essa pessoa que acabou de receber um milagre, passou uma vida sem enxergar e leva para quem? Vamos levar aqui para os fariseus. Como assim? Ele não enxergava e agora está enxergando. Muitas vezes na nossa vida, as pessoas vão fazer para que a gente não abra os nossos olhos. As pessoas querem que nós permanecemos na nossa cegueira. E quando a gente começa a abrir os olhos, eles querem nos levar para os fariseus, para as pessoas que vão julgar, para as pessoas que vão nos apontar. Foi assim que fizeram aqui com esse homem que era cego. Eles não se alegraram, a gente não vê aqui, olha, e alegraram-se com ele. Não está escrito, porque de fato não foi isso que aconteceu. Foi. E aí, eles estavam preocupados, quem foi que fez isso aí? Quem foi que te curou? Ah, então você era cego, agora você tá vendo o que fez? Quem mandou esse cara fazer isso aí com você? Cadê ele? Onde ele está? Olha a preocupação daquele povo. Olha a preocupação. Veja como não era o homem que era cego, era a nação mesmo, era o sistema, era a forma como esse povo vivia. E aí, eles ficam nessa coisa, nessa questão. Vamos ver por que tava esse alvoroço todo. Cadê ele? Quem foi que fez isso? Vamos ver o quê? Jesus gostava de estar justamente realidade. Versículo 14. E era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu-lhe os olhos. Então, logo pegou na questão aqui da vida ali deles. Eram os legalistas, guardadores da lei. Então, sempre tem uma ênfase, sabe? Que era uma denúncia à realidade. Jesus sempre fazia isso para denunciar a realidade do povo. Então, o tempo inteiro Jesus fazia isso no sábado. Então, os milagres de Jesus denunciavam justamente o povo religioso. Eles estavam preocupados que o cara tinha sido curado num sábado. Não estava preocupado com o que Deus pode fazer a qualquer dia, a qualquer hora. Não está preocupado que a vida daquele homem teve uma mudança para melhor, que a vida daquele homem foi transformada, né? Que aquele homem poderia ter uma família, a alegria que aquele homem estava sentindo ao ter a sua vida transformada. Eles não estavam preocupados com isso, não. Estavam preocupados em seguir ali a lei, sabe? Igual a gente vê, né? Os cavalos quando coloca agora me fugiu, aquela coisinha que coloca assim na lateral do olho do cavalo, para que o cavalo olhe só para frente, né? Cabresto que chama, não, cabresto acho que é o da boca, mas enfim, aquela venda que vai assim, que é pro cavalo não olhar nem pros lados. Às vezes dá a impressão que esses homens eram assim, eles eram tão estudados, mas eles não abriam a visão para entender que Deus pode fazer várias formas, da como ele quiser. Não é do jeito que eu quero, não é do que é.
é do jeito que é. Esse homem foi cego para glorificar ele até o tempo que ele quis. Quando ele quis, ele curou. E se ele não quiser, ele também não vai curar. Você vai glorificar a ele assim, da maneira como você está. Tá obrigado, sabe? Às vezes a gente quer que Deus haja do jeito que ele faça comigo e com você, exatamente. Ah, ele fez assim aqui, então ele tem que fazer comigo também. Às vezes a forma como Deus vai te usar é totalmente diferente da forma como ele vai me usar. A forma como ele tá usando aqui esse cego é diferente da forma como ele usou com o homem lá no tanque de Betesda, o paralítico. É a forma diferente como ele usou com a mulher samaritana lá no poço. Percebe? Que todos esses agora que eu citei foram para glorificar a Deus, mas todos foram feitos de formas diferentes. Então, você, para glorificar, você viva o propósito, você não precisa estar imitando ninguém, fazendo igual a ninguém, porque Deus vai te usar do jeito dele, da maneira dele. Ele vai te forjar, ele vai te usar. Nem todo milagre é igual. Nem toda forma da gente contar o nosso testemunho vai ser igual. A forma como eu falo, como eu ensino, talvez é diferente da forma como você está aprendendo agora comigo e futuramente quando você for ensinar outras pessoas, for falar do amor de Deus para outras pessoas, você não vai falar com as minhas palavras, mas você vai falar com as suas. Deus vai te usar dessa forma. Então, aqui os caras estavam então irados. Porque Jesus curou no sábado. Então, toda vez que Jesus fazia isso, denunciava a religiosidade. Mexia ali no castelinho de ego. Versículo 15. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe. Vira. E ele lhes disse, os-me lodo sobre os olhos, lavei e veio. Então, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Dizia um outro, como é que pode um pecador fazer tais sinais? E havia dissensão. Então, Jesus ali cura logo de cara. Os caras já vêm acompanhando os milagres de Jesus, né? Já teve a questão da mulher do poço e cada vez que faz algo, né? Vai se aumentando, as pessoas vão comentando, olha, esse homem curou, esse homem fez esse sinal, esse homem, né, tem feito tudo isso. Então, Jesus, ele olha para as pessoas que anteriormente. Ele olhou para um homem que ninguém estava olhando, nem os seus vizinhos, nem o pessoal da sua rua, nem sua própria tava. Mas Jesus ele olha o seu olhar, né, justamente com a palavra que me surpreendeu, com a sua misericórdia, com o seu amor, a sua graça. E ele olha qual é a fala, né, desses religiosos. Que esses caras vê Jesus derramando toda essa graça sobre a vida. Jesus olhando para um homem que ninguém estava enxergando, todos estavam. Ali foi só Jesus. O que é que eles falam? Esse homem não é de Deus, não. Ele não guarda o sábado. Ah, não guarda o sábado, então é do diabo. O cara desse tá vendo. Moisés deixou aqui a lei e ele é o bonitão agora, que ele não pode. Então, ele faz sinal do dia que ele quer, da hora que ele quer e não cumpre. Tem que cumprir, ó. Tá escrito aqui, ó. Tá na Bíblia, aqui, ó. Tem que ser desse jeito que tá aqui. Ó. E mais uma vez, nós vemos os homens querendo colocar Deus dentro de uma caixinha e guardar. Tá escrito. Sim, a Bíblia não foi Deus que inspirou? Foi. Mas onde é que na Bíblia tá escrito que Deus só iria agir exatamente das maneiras que ele deixou escrito? Onde é na Bíblia que tá escrito? Olha, tudo que está escrito aqui, Deus diz que só vai agir se for dessa forma. Se for de outro jeito, ele não vai fazer. Tem, gente. Isso aqui, a palavra de Deus, é para nos direcionar. Mas Deus, ele não está fechado aqui, contido todinho aqui dentro, não. Na Bíblia, se você quer saber, tem relatos de algumas poucas coisas que Jesus fez. Porque se fosse para escrever o que Jesus fez, o dia que ele nasceu, e os milagres que ele fez, cara, não caberia de livro. Se fosse para escrever tudo que Deus exatamente fez, o mundo não teria nem pessoas. Acho que ia ser só livro. Então, aqui é o necessário para que nós possamos conhecer a Deus, conhecer o que é que ele pode fazer. Mas não tá de que ele só pode fazer isso, nem desse jeito aqui. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente fala, ah, mas na Bíblia tá assim, porque é assim. Pô, e onde é que tá dizendo que ele só pode agir se for assim? Qual é a parte que tá dizendo? Ele só faz se for desse jeito aqui, amém. Faz do jeito que ele quiser. E esses homens aqui, eles não entendem. Ué, por que eu guardo o sábado, então eu não guardo? Outros falavam, um homem desse pecador pode fazer tantos sinais. Quem foi que disse para esses homens que Jesus era? Quem é que te dá o direito de olhar o pecado, ficar apontando? Quem foi que disse para esse cara aqui que Jesus era pecado? Imagina você olhar para Deus e falar, eu tô certo, você que é o pecado. Aí, não aí uma coisa que temos que olhar
para nós. Somos cegos, desprovidos de conhecimento da misericórdia do Senhor. Sabe para quê? Para não deixar descer pro coração coisinha chamada arrogância. Eu sei um pouquinho, já aceito. Eu já li 500 livros e eu sei que Deus só faz desse jeito. Impactou tanto aquele homem. Do nada, me lançar aquelas palavras, sabe? E eu fui tão assim, não que eu fui arrogante, mas quis saber se ele sabia, porque ele falou: qual a etimologia da palavra? Eu olhei pra ele e falei, não sei. E eu deixei com nada. Eu me permiti ser ensinado pessoa aparentemente isso, sabe? A humildade. Não eu dou um estudo, eu já sei. Não sei nada, nem a metade. Compartilho com vocês o que eu sei. Um pouquinho da graça que Deus derrama. Então, eles discutiam entre eles. Nem eles mesmos entraram num consenso. Porque cada um tem um entendimento de um jeito. Uns achavam que ele não podia fazer sinais porque ele era pecador. Outros achavam que era pro sábado. E houve-se ali uma discussão. E tudo isso sempre denunciava a religiosidade desse povo. Sempre denunciava aqui que eles achavam que sabia como Deus deveria exatamente. Eles pensavam, acho que na cabeça deles, o quê? Não, a minha mente é praticamente a mente de Deus. Eu e Deus, somos assim, ó. Eu leio de trás para frente, da frente para trás. Eu sei como é que Deus pensa, eu sei como é que Deus faz. Mero engano. E eles falam, esse homem não é de Deus. Quem sou eu e você para falar quem ou quem não é de cabeça deles? Deus só faz aquilo que eu acho. Deus só faz desse jeito. É a arrogância. E a arrogância chega uma hora até aquela causa. Ninguém quer ceder. Todo mundo quer ser muito conhecedor da palavra. Ninguém ali abre espaço para ouvir. Era o que eles faziam. Eles aprendiam com Jesus. Era o tanto que Jesus fez ali na cara e eles não aprendiam. O quanto Jesus faz com nós, na nossa cara. Coloca pessoas na nossa cara. Coloca pessoas assim na nossa vida. E às vezes a gente não quer, só vem. Versículo 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: e é profeta. Olha só qual era a preocupação. Você que era cego aí, fala o que desse aí que te curou? O que você acha que ele é? E aí, os judeus, porém, não creram que ele tivesse cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Versículo 19. E perguntaram-lhes dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que esse é o nosso filho, que nasceu cego. Mas, como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele, o Cristo, fosse da sinagoga. É isso. Então, os caras viram ali o milagre. Primeiro que eles não acreditaram. Como assim? Esse cara era cego e agora tá enxergando. E vem cá, o que você acha desse cara que fez isso aí? Ele é profeta? Tá. Tô acreditando muito não. Tá mais pra você ser um desses enrolão que ficava ali sentado só pra ganhar dinheiro. Então, peraí, eu vou chamar seu pai e sua mãe. Cá, esse aqui é seu filho, é? É, senhor. E como é que você disse que ele é cego e agora ele tá vendo? Olha só, tipo assim, os caras não tava, gente, feliz de jeito do outro cara, eles queriam imprensar todo. E aí eles falam: eu sei que esse é meu filho, agora quem curou, como foi que foi feito, pergunta aí pra ele, ó, ele tá aí, ele ainda sabe, só faltou falar, ele tem boca, ele sabe falar, ele responde aí por si mesmo, já é grande, já tem idade, pergunta pra. Mas por que os pais, né, falaram dessa forma? Sabe por quê? Porque já tinha uma ameaça, então eles já tinham resolvido. Então, se alguém chegasse e falasse assim: olha, ele é o Cristo, ele era da sinagoga, né? Hoje, trazendo para hoje, falar: eu confesso que Jesus é meu Senhor e Salvador. Não, então você vai expulso da igreja, que você não congrega mais, não. Você tá dizendo que esse homem, pecador, cheio de demônio, que eu não sei nem de onde esse cara veio, tá dizendo que ele é o Cristo, você tá fora. Então, a gente vê a arrogância do homem, quando nós não temos encontro com a graça de Deus, age dessa forma. Mas quando nós entramos em contato com essa graça de Deus, né? É a frase que deve sair da nossa boca: eu era isso, posso sair da nossa cegueira e passar a ver. Então, essa religiosidade, essa arrogância, ela se relaciona com o quê? Com as regras. Esses caras, eles eram obstinados
em cumprir a lei. Era só isso. Já a graça, ela se relaciona com o homem, pessoa de Jesus, um olhar de fato. Então ele diz, olha, eu era cego, agora eu curado. Eu era viciado, então agora eu estou livre. Eu era cativo, agora eu sou liberto. Eu era depressivo, agora eu estou feliz. Eu bebia, hoje eu não bebo mais. Eu era um drogado, não sou mais. Eu via coisas que não era para eu ver. Fazia coisas, batia pessoas, eu agredia, eu era agressivo, ou não sei o quê. Eu era cego e agora eu vejo. Vejo através de quê? Vejo através da Deus. Eu tive um Jesus. Jesus está abrindo os olhos. Então eu agora estou vendo. Eu não via, mas agora eu vejo. Eu não enxergava as coisas como agora eu estou passando a enxergar. Eu não lidava com as coisas como agora eu estou aprendendo a lidar. Que o encontro com Jesus ele faz. E a forma mais poderosa de compartilhar o evangelho é com testemunho. Qual é o seu testemunho? Qual é o seu testemunho de vida? O que Jesus fez na sua vida até hoje? O que Jesus mudou a partir do momento que você já começou a ter aqui o entendimento dessa palavra? O que era que você via antes que agora você vê diferente? É isso passar para as pessoas. É assim que você vai levar o evangelho às pessoas. É através da sua vida, é através do seu relato. Lembra da mulher samaritana lá no poço, quando ela tem o encontro com Jesus e depois quando ela descobre que de fato Jesus é o Cristo, ela sai da igreja, ele é o profeta, ele é o Messias. Então, através da vida dela, através do testemunho dela, quantas pessoas foram até Jesus e se converteram e creram nele, não através porque aquela mulher disse, mas porque aquela mulher levou aquelas pessoas até Jesus e Jesus é quem faz a obra. Quantas pessoas estão esperando você abrir sua boca, contar o seu testemunho, ou você se deixar Jesus transformar a sua vida, e essa transformação vai ser o que vai te impulsionar a você querer ajudar outras pessoas também viverem essa transformação. Mas não como aquela pessoa que só vê, mas como a pessoa enxerga, aquela pessoa enxerga de fato. Então, qual é o seu testemunho? Cristo tem feito na sua vida até hoje? O que foi que ele já abriu a sua visão? Não tenha medo, sabe, de ser isso da sinagoga dos homens, de sair de grupinho WhatsApp ou de certos grupinhos de amigos, ser rejeitado por aqueles que gostam de te jogar no poço, mas que não estendem a mão para te tirar de lá, mas quando vê que seus olhos já estão se abrindo, são como os fariseus. Quem foi que fez isso aí? Por quê? Você tem certeza? Esse cara não é de Deus não, hein? Olha aí, presta atenção. Muitas vezes pessoas preferem ver a gente na cegueira que a gente ter os olhos abertos. Muitas vezes nós somos expulsos de sinagogas, de espaços que são altamente religiosos, porque de fato enxergando, né, da mesma forma como este cego estava, da forma como Jesus abriu os olhos desse homem. 23. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, e perguntai-lo a ele mesmo. 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Olha, eu não sei se ele é pecador não, mas uma coisa eu sei, eu não enxergava. E agora eles queriam eliminar ali Jesus de cena e tornaram a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe: já vou-lo disse, e não ouviste. Para que os quereis tornar a ouvir, querei vós, porventura, fazer também de si. Olha só, até o cego percebeu que os fariseus tinham uma certa dificuldade em ouvir, em escutar. Cara, você tá me contando isso? Eu já contei, você não ouviu, não? Pra que você quer ouvir de novo? Eu já te disse. Então, até o cara que era cego percebeu a dificuldade imensa de escutar. Desses fariseus não escutavam. Eles estavam tão obstinados que eles perguntavam 2, 3 vezes ali para ver se ou se mudava ali o contexto da fala, ou para tirar de cena ali Jesus, ou de fato eles, sabe, era tão obstinado assim que de fato nem ouvia. Foi que ele abriu seus olhos? Como foi? E aí o cego responde: cara, eu não já te falei? Eu já falei. Agora, você também quer ser discípulo dele? Por isso que você tá me perguntando. Foi, né, basicamente assim, uma afronta, né? E então o injuriaram e disseram: discípulo dele seja tu. Nós, porém, somos de Zés. Então aqui eles estão dizendo de quem eles são discípulos. Eles são discípulos de Deus? Não. Eles são discípulos de quem? De um homem. Que homem? Moisés. Isso que a gente tem que ter dado. Esses grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, que são relatados aqui na Bíblia, é para nos dar um
exemplo, mas não que nós vamos ser exatamente discípulo deles, agir como eles. Nós somos discípulos de Cristo, não de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, enfim, de todos esses, de Davi, de Salomão, todos esses grandes homens, sabe? Isaías, Jeremias, os profetas, Samuel, todo esse povo da Bíblia, sim, eles estão aqui relatados. Nós olhamos a história, vemos ali em que Deus foi glorificado, como foi que Deus agiu ali através da vida desses homens. Mas eu não vou seguir esses homens, eu vou seguir a Jesus. Esses caras, eles eram obstinados por Moisés. Então tem as pessoas que são obstinados por Moisés, tem as pessoas que são obstinados por Abraão, tem as pessoas ali que são obstinados por José do Egito, por Maria, enfim, por tantos outros nomes. E não é que eles não foram grandes homens de Deus e mulheres, foram sim, cumpriram seu propósito, glorificaram a Deus através da sua vida, negaram-se a si mesmos, fizeram aquilo que Deus estava pedindo, cumpriram ali o seu propósito. Mas eu vou seguir a quem? E aí aqui com a boca dele mesmo, injuriado, ele fala, discípulo dele seja você, tu quer seguir esse Cristo aí, tu quer seguir esse homem, esse pecado do diabo, quem é que seja, segue você, eu sou seguidor de Moisés, ainda enche a para dizer, sou discípulo de Moisés. Foi Moisés, foi que morreu na cruz e ressuscitou. Moisés ainda tá morto, né, só quem ressuscitou foi Jesus, que a gente tem que ter cuidado, quem a gente pede, quem a gente segue, quem a gente tá rendendo graças e glória somente a Jesus. Outros estão aqui para nos ensinar todas as passagens, todas essas pessoas, né? Foram de fato, sim, pessoas que negaram a si, pessoas que foram obedientes a pessoas que tiveram ali as suas vidas transformadas, mas que foi para nos trazer um ensinamento, mas quem venceu a morte, quem ressuscitou no terceiro dia, quem é o caminho, a verdade, quem é que leva ao Pai é Jesus. E aí no 29 eles falam, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse, nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é. E, contudo, me abriu os olhos. Veja, até o próprio cego fala, cara, e vocês não se maravilham com isso, não? Como é que pode? Tudo bem, Moisés, você já sabe, tá lá escrito, belezinha. Mas você não se maravilha, não? Justamente isso, você não sabe de onde ele é, e contudo ele me abriu os olhos, contudo ele me deu olhos novos, contudo eu tô aqui enxergando, eu tô te vendo, eu não te via não, mas eu estou te vendo. E aí olha o que eles dizem, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. E responderam eles, disseram-lhe, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram. Olha qual era a mentalidade desses homens. Eu aqui instruir, eu leio a Bíblia, eu sei, eu tô ensinando vocês. Olha, não adianta vocês ir falar com Deus, não. Vocês são só uns pecadores, eu tô aqui ensinando, então Deus vai ouvir só a mim. Olha como era a mentalidade. É como se eu virasse pra vocês e falasse, gente, olha, não adianta vocês ir falar com Deus, não, porque eu aqui é que sou a boa, entendeu? Eu que sei tudo aqui da palavra de Deus, e Deus vai ouvir a mim. Vocês, pobre pecador, sabe nem da palavra, nem vá falar com Deus, não, que ele não vai ouvir vocês. Gente, o que é isso? Nossa, que coisa totalmente contrária àquilo que Jesus estava falando. Ei, aquele que tem sede, vem a mim. Aquele que tem sede e fome, vem a mim. Eu vim foi para todos. Se você que tem sede, quer que flua de você rios de água viva, vem a mim. Não é que Deus não ouve a pecadores? Não ouve pecadores, então Deus não iria ouvir nenhum de nós. Então veja, olha como eles se acham, olha como era o ego desse povo. E eles ainda falam que você, todo nascido em pecado aí, todo amaldiçoado, pecador, era cego até um tempo desse. Quer vir me ensinar? Bota esse cara pra fora. Bota ele pra fora agora. Um cara desse, todo pecador, quer vir falar pra mim, que estudei minha vida inteira, sou assim com Deus, sou assim, ó. O que Deus pensa, eu sei. Isso no pensamento dele. Gente, é isso que a religiosidade faz. Fala que nós nascemos santos e os outros é que é cheio de pecado. Eu e você é tudo santo. O resto é que tem pecado. Nós não temos, não, sabe? Como é que pode? Eu volto à pergunta.
um cara, um morador de rua querer me ensinar. E ali eu não vi outra coisa, a não ser, confesso a você, voltando ainda no relato, tempo agora, e eu fiquei impactada, tanto é que eu estou aqui com como é que alguém de rua quer vir me ensinar, sabe? Se eu tivesse com arrogância, com ego lá em cima, olhar pra cara dele e falar, meu, você sabe do quê? Você não sabe? Mas não, parei pra forma como é diferente aqui dos fariseus. Já expulsou logo, já tirou de perto, tira, sai, leva daqui esse pecador, que esse cara não é digno nem de estar aqui no mesmo lugar que eu. E é isso. Como se ele falasse, ei, você é um pecador, você é um amaldiçoado, você vale menos que a gente. Nós nascemos santos, nós somos especiais. Eu nasci em igreja, você veio do mundo? Você quer aceitar Jesus? Você fazia isso e agora quer ser santo? Quantas pessoas para julgar e atirar as pedras, né? Aquelas mesmas pedras, olha e fala, tire a primeira pedra. Nós, nos melhores, muitas vezes, a maneira como as pessoas, os que entendem, né? Os que acolhem. Muitas vezes, o lugar de acolher são aquelas que fecham, são aquelas que afastam. Às vezes, nós nos comportamos, ao invés da gente pegar pela mão e trazer para perto, olha, Jesus está aqui, é para você, não é para mim. Que eu conheço ele também, ele já transformou minha vida para você. Ele fez isso comigo, ó, eu sou tão pecador como se ele fez por mim, ele vai fazer por você, porque ele ama todos. Mas infelizmente as pessoas, essa dificuldade de se colocar também na posição de pecador, de levantar aquela pessoa. Sabe? Muitas vezes o mundo tá como se a igreja só gritasse assim, ó, preconceito, preconceito, preconceito. E nós precisamos ser zelosos, se igualar ali, saber que nós não somos melhores, saber que nós recebemos esse amor e é de graça, é a graça dele sobre a nossa vida. Saber que eu era cega até 3 anos atrás e agora eu não paguei nada de graça, foi a misericórdia. E da mesma forma, eu quero que muitas outras pessoas sim, como é bom ver através da ótica de Jesus. Como é bom ver através do ambiente claro, através da luz, Jesus ilumina. Como é bom. Versículo 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando disse, crês tu em Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Quem é ele, Senhor? E Jesus disse, tu já o tens visto, é aquele que fala. Então a gente vê, né, Jesus que recebeu salvação, teve ali um encontro, mas ele ainda não conhecia Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Jesus fez um milagre, Jesus os olhos, e ainda assim ele não tinha tido esse real, né? E quando Jesus fala, ei, você crê no Filho de vida? E ele, é ele, Senhor, para que eu acredite nele, para que eu creia. E aí Jesus fala, é esse mesmo que você sou. E ele diz, creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem são cegos. Uau. Só terminar a leitura e voltar. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram, também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus, se fosse cego, não tereis pecado, mas como agora vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, Jesus dá a vista quem reconhece que está cego. Como é que Jesus vai abrir os olhos de quem já acha que está com o olho aberto? Como é que ele vai dar a vista para aquele que já enxerga? Como é que ele vai iluminar? Como é que ele vai transformar se aquela pessoa acha que não precisa? Agora, para quem chega para Jesus e diz, Senhor, eu te aceito, eu creio, Senhor, o Senhor é o meu Senhor e Salvador da minha, eu creio, Senhor. Quem está em trevas e chega para Deus e fala, Senhor, ilumina, abre os meus olhos, tira da minha cegueira espiritual. Gente, essa cegueira, estamos cegueira só física, estamos falando também que é a principal que Jesus vem, não é só o físico ali da pessoa, né? Mas Jesus, ele queria que de fato esse cego enxergasse que era o Deus. Ele era o Messias. E aí, a partir do momento que ele entende, ele expressa ali a fé através da adoração. Ele o adorou da fé. E aqui, o pecado aqui desse homem, desses fariseus, né? Quando Deus fala assim, o pecado, vosso pecado permanece. Qual era o pecado desse? Era achar que sem Cristo podiam ver alguma, era achar que sem Deus eles podiam fazer só ali de ter a leitura das escritas, de crer em Moisés, de querer ser discípulo de Moisés. Eles não precisavam de Jesus, eles não precisavam. Eles queriam, na verdade, era tirar Jesus de cena. Eles ficavam ali encurralando, não para aprender o que Jesus estava ensinando, não para se maravilhar com tudo que Jesus fazia, mas ele estava ali só para acusar e apontar, como o papel do inimigo. Ele acusa, ele aponta. Então, era basicamente esse o papel ali dos fariseus. Então, a gente vê ali
a arrogância deles achar que eles tinham que enxergar as coisas pelos seus próprios olhos, seus próprios méritos. E aí Jesus aqui basicamente ele fala, olha, bom, vocês... Eles perguntam, nós também somos cegos? Aí Jesus fala, não, se vocês fossem cegos, vocês não tinham pecado. Se vocês falassem, não, Jesus, eu sou cego, abre os meus olhos então para que eu também veja. Jesus tinha curado eles da cegueira, mas o que é que Jesus fala? Vocês não são cegos, não, vocês não estão falando que vocês vê com os olhos de vocês, né? Vocês vê da forma como vocês querem. Então, se vocês fossem cegos, vocês não iam ter pecado. Mas como vocês dizem que enxergam, então o pecado de vocês permanece com vocês. Então, a arrogância deles aqui era achar que enxergava as coisas pelos seus próprios méritos. Estudei demais, conheço demais, sou demais. Então, o pecado vai permanecer. Jesus, ele fala, eu vim para os cegos, eu vim para a fome, eu vim para os que estão em trevas, para os que não enxergam, os que estão na escuridão. Eu vim para os que têm sede, sua fonte de água viva para esses. Eu vim para quem tem fome, eu sou o pão da vida. Eu vim para os perdidos. Esses são aqueles que eu vim alcançar. Esses são aqueles que eu vim dar o pão da vida. São esses que eu vim matar a sede. São para esses que eu vim dar a vista, dar a salvação. Então, Jesus, ele curou não só o homem da cegueira, mas ele fez mais do que isso. Ele abriu os olhos espirituais para que ele pudesse ver e crer que ele era o filho do Deus. E os fariseus lá, que nasceram sem defeito físico, com seus olhos, né, eles enxergavam perfeitamente, mas enxergavam o quê? Só o natural. Espiritualmente eles eram cegos, embora fanaticamente eles tentassem seguir tudo da lei, tudo que a lei exigia. Eles não conseguiam entender, enxergar que ninguém conseguia ali por aquilo, filho de Deus. Jamais ele poderia manter toda aquela lei, ser livre de qualquer pecado ou transgressão. Então, gente, assim, a salvação só pode vir através da fé nele, em Jesus. E é isso. Eu espero essa palavra abençoada. Eu espero que os seus olhos se abram, espero que o seu se abra. E mais, eu espero que o seu coração se abra para aprender cada vez. Que eu deixei a imagem, né? Esse é o tanque de Siloé. Ali era onde ficava o templo de Jerusalém. Aqui na lateral a cidade de Davi e tinha aí o tanque de Siloé. O tanque, ele era alimentado ali por águas da fonte, localizada ali no Vale Rom, e a água natural, né, dessa nascente, e então qualificada aqui essa piscina, esse tanque, né, para o tanque de batismo ou para rituais religiosos, quase a mesma função ali, o tanque de Betesda. Aqui o momento em que Deus faz ali a lama e passa, né, nos olhos desse homem. Esse homem vai, lava ali, então, tanque ali de Siloé, viado, que o momento que ele enxerga, olha, Jesus, né, claro que aqui é uma imagem ilustrativa, mas nós vemos sempre Jesus se colocar ali à mesa, né, aqui é uma imagem ilustrativa, mas nós vimos no relato, né, da passagem, quando ele se coloca lá na mesma posição daquela mulher que estava para ser apedrejada, ele se abaixa ali, ele está escrevendo, fica ali na mesma altura, né, daquela pessoa, do pecador, ou no caso aqui, deste homem que era cego, né? Ele não era um pecador, a vida dele foi para glorificar a Deus. Então ele nasceu dessa forma para que Deus ficado através da vida dele. Ele creu em Deus através da sua fé, através desse milagre. E através disso, eu acredito que outras pessoas, além desses fariseus, né, outras pessoas devem ter também, né? Então, agora, de oração, Senhor, Pai amado, muito obrigado, Senhor, tua palavra. Eu venho te pedir nessa noite que, por abrir os nossos olhos, tirar da nossa cegueira, possamos, Senhor, passar, enxergar através da luz de Jesus, nós possamos ter os nossos olhos, possamos ser guiados por tua palavra. Abençoa, Pai, casa, cada lar, família, pessoa, se eu oro, peço e por fé, Senhor, desde já eu te agradeço. Hein? Amém. Então, primeiramente, né, obrigado, irem aí, nova inscreva, ative o sininho, compartilhe essas pessoas, né? Fica aqui um muito obrigado a você que aguardaram até aqui. Deixa aqui nos comentários, né, o que você achou desse. Se você tem um testemunho, você pode colocar aqui também comentários. Às vezes o seu testemunho vai edificar a vida de outras pessoas. Estar assistindo esse vídeo. Esses dias eu li um comentário e isso fortalece muito, sabe? A pessoa diz que orava, né, por alguém, por um canal, por algo que viesse, de fato, ler a palavra de Deus, explicar, né? E ela fala que ela viu como resposta de Deus. Então isso também me fortalece. Eu sei que eu estou fazendo aquilo que Deus me separou do centro da vontade dele. Isso encoraja cada vez mais fazer, né, esse trabalho. Eu falo não por glórias de homem, né, não pelos comentários de vocês, mas eu sei que é pela glória de Deus. Esse canal era
é para que Deus seja glorificado, é para que vocês entendam cada vez mais do evangelho, cada vez mais da palavra. Então, não fiquem tímidos, né? A gente vê que o nosso relato, o nosso testemunho pode edificar sim a vida de pessoas. Então, comente aqui embaixo o que é que Deus tem feito aí na sua vida, algo que você possa aí colocar que também vai edificar a vida de pessoas. Vamos ser boca de Deus, né? Aqui neste ambiente, aqui neste lugar. E glória a Deus que nós estamos usando a internet, né? Para falar do amor. Possamos ser bens uns na vida dos outros, né? Isso é o corpo de Cristo, um abençoando o outro, encorajando o outro, sabendo que todos nós somos pecadores, mas que Deus age de maneira diferente na minha e na sua vida. Então, muito obrigado. Lembrando que os vídeos também são terças e sextas. Ative aí o sininho. Toda vez que tiver vídeo, vocês vão receber, então, a notificação. Então, fica aqui o meu abraço a vocês e tchau, tchau. Até a próxima.